Em verdade eu vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vos dará em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Por causa do evangelho de hoje, eu gostaria de entrar mais profundamente em um dos maiores mistérios da vida espiritual, que é o de que por que, em certos momentos, nossas orações parecem não ser atendidas por Deus. Quantos de nós já experimentamos a angústia, maior ou menor, de clamar aos céus e experimentar o fato de que nossas palavras como que se perdiam no silêncio? Como Davi dizia no Salmo, até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Essas situações fazem parte da subida que todo cristão deve fazer no Monte Carmelo, ou seja, no seu progresso na vida espiritual. E tentaremos fazer aqui um pequeno tratadinho para ajudar a acalmar o coração das pessoas que não entendam, talvez porque Deus não as escuta. E tentaremos olhar este assunto sob vários aspectos, como um objeto que a gente olha assim, de vários ângulos, por todos os lados. Bem, talvez não todos, o tempo do sermão nos limita um tanto, mas para tentar entender o que não compreendemos até agora. Um pouco de paciência também, entender uma questão que é complexa. É como montar um quebra-cabeça. Primeiro nós encaixamos as peças mais evidentes, depois deixamos aquele enorme céu azul para o final. E vocês verão que não é diferente do que vocês fazem com os filhos de vocês em casa. Vocês compreendem perfeitamente quando é com vocês, com os filhos de vocês, quando vocês negam alguma coisa para eles ou dão de outro modo, ou depois de um certo tempo, mas quando acontece com vocês, vocês parecem crianças, mesmo sendo adultos. Bem, antes de explorarmos por que algumas orações parecem não ser atendidas, nós vamos reafirmar aqui uma verdade fundamental da nossa fé. A oração sincera nunca é jogada fora. Cristo nos garantiu hoje, pedi e recebereis. Tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. São João Crisóstomo nos ensina que a oração é uma âncora segura para quem está em perigo, um tesouro infinito de riquezas para quem é pobre, pobre de graças, pobre de auxílio, um remédio eficacíssimo para quem está doente. A eficácia da oração é uma certeza inabalável da nossa fé. Inclusive, conheço muitos e muitos casos nos quais desejos foram atendidos sem que tivessem sido explicitamente pedidos numa oração formal a Deus. Já contei algumas vezes o caso da minha conta de celular. Uma vez eu estava andando por uma avenida em São Paulo, pensando assim, puxa vida, eu preciso pagar minha conta de celular, que eram uns R$50, e eu tinha 30 no banco, e eu não sabia como fazer, e alguém do outro lado da rua grita assim, padre, aí eu olhei, a pessoa atravessou a rua, e falou, padre, que prazer, bem, quando as pessoas veem alguém de batina na rua, é um evento, para nós padres não, para vocês sim. E aí, padre, que prazer, que satisfação ver o senhor aqui, é muito bom ver alguém de batina assim na rua, etc. Prazer em ver o senhor, etc. E, tá aqui, toma aqui para o senhor fazer o que o senhor quiser. Eu tinha R$50. Aí eu paguei minha conta de telefone e continuei com 30 no banco. Eu nem tinha rezado para Deus ainda, pedindo algum dinheiro. Mas aconteceu. E aconteceu outras coisas na minha vida, e outras pessoas já contaram para mim outras histórias semelhantes. Então, como compreender quando nossas súplicas parecem não encontrar resposta? Santo Tomás, e quando Santo Tomás fala alguma coisa, é bom levar em consideração. Santo Tomás, sintetizando esse problema, diz assim, quando aquele que reza, ou pelo modo como reza, ou pela pessoa pela qual você está rezando, ou o que é pedido, não é agradável a Deus. Quem reza, ou pelo modo como reza, Padre Desurmão fala que é necessário ensinar os fiéis a rezar de modo virtuoso. Também a virtude vale para o modo de rezar. Aquele que reza, pelo modo como reza, pela pessoa pela qual se reza, ou o que se pede, não é agradável a Deus. Agradável a Deus aqui não quer dizer necessariamente que a pessoa se condenará, que a pessoa está em pecado mortal, que ela irá para o inferno. Não é bem isso. Agradável a Deus aqui é em sentido largo. Pode ser algo circunstancial, que não se adequa à sabedoria de Deus. Já vou dar alguns exemplos. E não é que Deus não ouça ou não se importe, é que na sua infinita sabedoria, Ele responde de maneiras que nem sempre compreendemos imediatamente. Lembre-se, os anjos quando foram criados, Deus num clarão contou para eles tudo o que eles tinham que saber e o que é que Deus esperava deles e por que Deus os havia criado. Quando Deus criou o anjo da guarda de vocês, na hora Ele contou para o anjo da guarda de vocês quem é que eles guardariam, como é que a pessoa ia, como é que cada um de vocês ia ser, etc. E Ele viu tudo isso num clarão. Os anjos não têm raciocínio é igual um passo depois do outro, assim,
por silogismos, né? Os anjos não fazem silogismos, eles veem. Né? Eles podem ser chamados realmente de seres inteligentes, porque eles inteligem, eles veem. Né? A nossa inteligência se resume a pouquíssimos princípios que nós conhecemos imediatamente, né? E o resto a gente vai refletindo. Isso é outra história, mas realmente a nossa inteligência é a mais pífia da criação. Basta olhar na internet todo tipo de bobagem que as pessoas divulgam e viralizam por aí, vocês vão entender o tamanho da miséria da inteligência humana comparada com a dos anjos. Bem, na de Deus, então, pode ser que o que Deus não nos dá, o que pedimos não se adequa à sabedoria de Deus, né? E nós não compreendemos isso imediatamente. Os anjos souberam tudo o que eles tinham que fazer, porque eles foram criados num instante só. Nós vamos sabendo o que Deus quer de nós ao longo da vida, lembre-se disso. Deus, às vezes, ouve a oração, mas não concede no ato aquilo que é pedido, porque quem pede, primeiro motivo, pode não ser digno de receber na sua própria pessoa o que deseja. O que é pedido é bom, servirá para o bem das almas, mas não é você que vai fazer. Não porque falte amor por Deus, caridade, já que a pessoa obteve de Deus o que ela queria, Deus ouviu sua oração, mas não é para agora e não vai ser com você. Por certas circunstâncias externas da vida, às vezes mesmo sem culpa de quem pede, pode ser com culpa, mas pode ser que não seja. Ela não receberá na sua própria pessoa o que está pedindo, porque acabaria prejudicando a estima do nome de Deus na sociedade. Por exemplo, Davi, que cheio de amor por Deus, quis construir o templo e pediu isso para Deus, mas Deus não quis que fosse ele, porque ele havia derramado muito sangue, muitas vezes de modo justo, às vezes de modo injusto, como é o caso de Urias, que ele fez com que fosse morto, porque havia cometido adultério com a esposa dele. E isso fez com que o nome de Deus fosse desprezado pelas pessoas. Deus não quis receber das mãos de Davi um templo, mas concedeu o que ele tinha pedido na pessoa do filho dele, Salomão. Se Deus tivesse deixado Davi construir o templo, o nome de Deus não seria tão estimado assim no templo, pelo fato do templo ter sido construído pelas mãos de Davi, que por algumas circunstâncias, culpáveis e outras não, fizeram com que não fosse conveniente que Davi construísse o templo. Lembre-se, nós não fazemos todo o bem do mundo, Deus faz todo o bem do mundo, todo o bem vem de Deus. Nós só fazemos algum pouco de bem e depois morremos. Deus é que faz todo o bem do mundo, então não adianta querer fazer todo o bem do mundo. Deus pode querer provar a paciência de quem pede, a virtude, a determinação, a constância, como foi o caso daquela cananeia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 15. Ela persevera no pedido, recebe com humildade palavras duras de Jesus Cristo e devolve um argumento irrefutável, né? Eis que uma mulher cananeia que saíra daquela região clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente tomada pelo demônio. Mas Jesus Cristo não lhe respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, se aproximando dele, diziam: Senhor, despedia, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiro para o povo judeu. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorrei-me. Ele, porém, respondeu dizendo: Não é bom tirar dos filhos e dar aos cachorros aquilo que deve ser dado aos filhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorros comem dos pedaços que caem da mesa dos seus senhores. E ele respondeu: Ó mulher, a tua fé é muito grande, que seja feita contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a filha dela ficou saudável. Porque Jesus Cristo queria provar a constância, a perseverança dela. Deus pode demorar para responder às nossas orações, melhorando o que foi pedido. Prova disso é um caso bastante próximo a nós, o caso de Santa Teresinha, né? Próximo em relação à história da igreja. Os pais dela queriam cada um se consagrar a Deus na vida religiosa. Deus não encaminha as coisas assim, não permite que eles sejam religiosos e eles se casam. Casados, eles pedem, porque tinham desejos missionários, né? Como religiosos, se fossem religiosos, que pelo menos eles tivessem um filho que fosse religioso. Deus também não, um missionário, Deus também não dá. E talvez, nós não sabemos, mas provavelmente eles acreditaram que Deus tinha recusado aquele pedido. Se resignaram com bastante humildade, com bastante virtude, mas provavelmente pensaram que Deus tinha recusado aqueles pedidos de pura caridade, de puro interesse pelos interesses de Deus.
Mas nós sabemos que não foi assim. Deus queria dar esses bens aperfeiçoados, elevando a qualidade desses pedidos até um nível que eles não tinham podido imaginar. Eles tiveram uma filha religiosa, eles não foram, mas a filha foi, e ela foi missionária pelas suas orações. Bem, ela era uma carmelita, e nós sabemos muito bem, um carmelita, ainda mais na época dela, era considerado uma pessoa que era enterrada viva, entre aspas, né? Ela era colocada, a pessoa entrava no convento e nunca mais saía de lá. E ela se tornou missionária pelas suas orações, que sustentavam os missionários. Os missionários só executam o que os religiosos rezam. E ela foi feita pelo Papa Padroeiro Universal das Missões, juntamente com São Francisco Xavier. Deus deu para eles o que eles tinham pedido, de modo muito superior. Pensemos na história também de José do Egito, né? Quantas lágrimas ele não derramou ali naquele buraco em que os irmãos tinham colocado ele, pedindo para Deus ajudá-lo, né? Quantas orações ele também não fez para Deus, quando ele estava preso injustamente ali, por uma acusação, uma calúnia da esposa de Potifar, que era o dono dele, né? Se Deus tivesse atendido o pedido de José, de desejo imediato de libertação, talvez José tivesse retornado à sua terra como um simples pastor e morrido ignorado. Mas Deus permitiu que o sofrimento continuasse por um tempo para elevar José do Egito à dignidade de governador do Egito e salvar o povo inteiro dele. Também na vida de Moisés, durante longos anos ficou pastoreando ovelhas no deserto. Ele tinha sido educado no palácio do faraó. Dá uma olhada na situação dele agora, que ridículo. Provavelmente ele rezava pela libertação do povo dele, mas Deus não respondeu imediatamente os pedidos dele, mas porque preparava alguma coisa maior. Não só a libertação do povo, mas uma aliança, que seria a preparação da nova e eterna aliança, a revelação do nome de Deus, eu sou aquele que é, e da sua lei, para Moisés em pessoa no Monte Sinai. Coisas que Moisés jamais tinha imaginado. Deus às vezes nega nossos pedidos quando pedimos algo que, embora nos pareça bom, vai ser prejudicial à nossa alma também. Santo Agostinho nas Confissões agradece a Deus porque Deus não atendeu muitas de suas orações. Agradeço-te por não teres concedido o que pedi com lágrimas, pois depois concedestes o que te pedi com o coração. Ou seja, ele pedia com amor humano, muito natural, né, com lágrimas humanas. Depois ele pediu com amor por Deus mesmo. Aí ele foi atendido, senão teria sido ruim para ele. Quantas vezes não pedimos coisas que, se concedidas, nos afastariam do caminho da salvação? Ou então, o exemplo de São Paulo, que pediu 3 vezes, deve ter pedido, é um modo de falar, né? Ter pedido sem parar, né? Que Deus afastasse dele as tentações que ele tinha. A resposta divina não foi remover aquela provação, mas lhe dar a graça para suportá-la. Basta-te a minha graça, é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Nós devemos então refletir se nós não pedimos a remoção das cruzes, que são justamente os instrumentos escolhidos por Deus para a nossa santificação. E quantas vezes não suplicamos por caminhos mais fáceis, quando é na aspereza da subida do Monte Carmelo que a nossa alma se fortalece. Uma vez nas aulas de teologia moral, nós tocamos na questão de se é possível subir montanhas, fazer montanhismo, que é arriscado, você pode morrer, pular de paraquedas, né? E a resposta é sim, é possível fazer isso sem pecado. Existe um equipamento bem feito, de qualidade, você é treinado, você tem o seu rádio, você tem como entrar em contato com a base, você tem um paraquedas reserva. E se você vê que a coisa não é prudente, você volta, não precisa morrer. Se você vê que não dá para subir mais na montanha, mas você volta, qual o problema? Paciência. Mas é necessário, eu lembro bem, no final o padre nos falava assim, é necessário saber que as pessoas precisam de desafios na vida, senão elas não progridem. Escalar sempre as mesmas montanhas que você já conhece não te fará progredir. É necessário escalar uma montanha que seja mais difícil do que a que você escalou até hoje, senão você não melhorará. E na vida espiritual é a mesma coisa. Santa Teresa d'Ávila dizia, não peçamos a Deus o que nos parece bom, mas o que Ele sabe que é bom para nós. E Deus, como um pai, às vezes nega o que pedimos porque vai além, Ele vê além do momento presente, Ele vê as coisas lá na frente, Ele vê no céu, Ele vê as coisas tendo que chegar no céu, Ele contempla toda a eternidade da nossa existência, e Ele dá as coisas conforme uma luz de eternidade. Uma das razões para o aparente silêncio de Deus está em nós mesmos, nas disposições também com que oramos. São Tiago diz assim,
pedi e não recebeis porque pedis mal. Bem, pedir mal significa o quê? Aproximar-se de Deus com o coração dividido, com intenções impuras, sem humildade necessária. Como podemos esperar que Deus atenda nossas orações quando fazemos elas também com distração, tibieza, por mero hábito, igual se posta a carta no correio? São João da Cruz nos ensina que Deus só dá segundo os nossos desejos e o vazio do nosso coração. Se o nosso coração está cheio de apegos mundanos, como caberá ali a graça de Deus? E se nossa oração é superficial, como irá tocar nas profundezas do coração de Jesus Cristo? Também lembrar a parábola do fariseu e do publicano, né? Um fariseu que tinha oração eloquente, uma vida em aparência irrepreensível, e ele saiu ainda pecador, mas aquele que rezava de maneira simples, mas porém profunda, né? Deus tem de piedade de mim, sou pecador, foi ele que saiu perdoado. Examinemos então a disposição dos nossos corações quando nós nos dirigimos a Deus, uma oração com fé viva, com confiança de filhos mesmo, com perseverança, ou a nossa oração é apenas um monólogo apressado, uma formalidade vazia, uma tentativa de dobrar a vontade de Deus conforme a nossa vontade. Também o aparente silêncio de Deus diante das nossas orações tem um propósito de pedagogia. Deus é um grande professor, né, na nossa vida espiritual. É através desse silêncio que nós aprendemos a perseverar, a purificar nossas intenções, a crescer na fé. Cristo nos ensinou uma parábola que poucos conhecem, né? A parábola de uma viúva que era incômoda a um juiz, né? Ele fala assim, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que não temia nem a Deus, nem respeitava as pessoas. Havia também naquela cidade uma certa viúva que foi ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois ele disse, ainda que eu não tema a Deus, nem tenha respeito pelos homens, essa viúva me incomoda, vou logo fazer justiça a ela, para que enfim ela não volte e não me incomode mais. E Jesus Cristo disse, ouviu o que diz esse juiz injusto, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, que Deus pode demorar também, mas quando faz justiça a coisa acontece rápido, né? Porém, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra, as pessoas acreditarão que Deus cuida delas, que Deus fala as verdades e que elas devem realmente abraçar essas verdades com confiança, né? Se todas as nossas orações, bem, fim de citação, né? Se todas as nossas orações fossem imediatamente atendidas, como aprenderíamos a virtude da perseverança? Como teríamos confiança em Deus? Tem um silogismo que eu sempre conto nas aulas de catequese, que são assim, dois raciocínios que são imbatíveis, né? Primeiro, Deus quer que nós tenhamos todas as virtudes, inclusive a da paciência. Ora, se eu tiver todas as virtudes rápido, eu vou ter todas menos a da paciência. Então, eu não vou ter todas as virtudes. Então, não é possível ter todas as virtudes, a não ser pouco a pouco, ao longo da vida. Né? É um raciocínio só. Né? Eu lembro também, o padre, professor de moral, falava assim, tem gente que reza assim por Deus, para Deus, meu Deus, dai-me paciência agora. Bem, Santa Teresinha do Menino Jesus também, né, experimentou o que ela chamava de noite da fé, um período em que Deus parecia ausentar-se e estar silencioso. E foi nesse aparente silêncio de sua fé que ela se purificou, que ela se fortaleceu interiormente. Ela escrevia, Jesus não me dá sempre o consolo de sentir sua presença. Às vezes ele se esconde, mas então ele me ensina a viver só de fé. E o silêncio de Deus nos ensina também a desapegar-nos de consolações sensíveis, a buscar a Deus por Ele mesmo, não pelas coisas que Ele nos dá. São João da Cruz compara esse processo a uma mãe que afasta o filho do peito dela para ele aprender a comer alimento sólido. Ele pode chorar na hora, depois ele crescerá de maneira saudável. Agora é hora de comer comidas de uma qualidade melhor. E bem, à luz então dessas coisas todas, como é que nós devemos nos aproximar de Deus na oração? Primeiro com humildade e submissão à vontade divina. Jesus Cristo nos ensinou no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Não se trata de uma resignação passiva. Nós podemos ter desejos que nós julgamos, mas tem que julgar com reflexão, hein? Não é assim, eu acho que é assim, e na verdade é por um primeiro movimento de defeitos seus, né? Uma coisa que, de fato, sob a luz de Deus, nos parece bom.
Nós podemos ter esses desejos, mas pedir de maneira condicionada. Então não é uma resignação passiva. Nós podemos buscar ativamente o que nos parece bom, mas condicionado à vontade de Deus. Um ato de amor, de confiança, reconhecendo que Deus sabe melhor do que nós, o que nós precisamos. É igual vocês com os filhos de vocês, não é nada diferente disso. Em segundo lugar, com perseverança inabalável. Se a oração não é atendida imediatamente, nada de desanimar, mas perseverar com fé tranquila, renovada. Lembre-se de Santa Mônica, que durante anos, rezou pela conversão do seu filho e nunca desistiu. Em terceiro lugar, com disposição de cooperar com a graça divina. Isso aqui quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, é necessário fazer a nossa parte. Santo Inácio de Loyola dizia, é necessário rezar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de mim. Mas também tem outra coisa, as pessoas, os seres humanos têm um péssimo hábito, isso é muito frequente, de abusar dos bens que Deus dá para eles. Elas acham que porque Deus deu, elas vão usar direito, de maneira imediata, automática, e não é verdade. As pessoas podem jogar fora o casamento que Deus deu para elas, o filho que Deus deu para elas, o dinheiro, tal status, tal carreira, etc, etc. As pessoas podem jogar fora o que elas pediram para Deus. É necessário pedir para Deus a graça de usar bem o que Ele nos deu. Por fim, com gratidão já antecipada, confiando que qualquer que seja a resposta de Deus, será muito melhor do que nós pensávamos. Uma expressão do amor dele por nós, de Pai. Em todas as coisas, de São Paulo, dai graças a Deus. Quando sentimos, falo sentir porque a gente experimenta na vida da gente mesmo, não é só uma questão de se dar conta com a inteligência, é vivencial mesmo. Que as nossas orações não são atendidas, não se desesperar. Lembre-se de que o aparente silêncio de Deus não é uma rejeição, mas é parte de um plano dele de Pai, para a santificação das nossas almas. Como nos ensina o livro de Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Quanto os céus estão elevados sobre a terra, tanto os meus caminhos estão elevados acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. A verdade é que nós não sabemos absolutamente nada a respeito da salvação das almas ou do que é melhor para o governo do mundo, e nem temos como saber. Isso ultrapassa a nossa visão. Nós somos absolutamente míopes, nós não vemos nada lá na frente. É Deus que vê. Por isso, conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, estar completamente tranquilos, as coisas estarão bem encaminhadas. Confiar no amor infinito de Deus, que, de São Paulo, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou concebemos. E quando a resposta divina parecer demorar, recordar as palavras do profeta Abacuque: ainda que tardasse, espere a Deus, porque Ele certamente virá e não te faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.